Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos vocês, de todos nós. Graças a Deus que temos uma oportunidade renovada. Vamos estar aqui juntos por alguns minutos falando sobre a palavra de Deus. Muito bom falar sobre ela. Nesta oportunidade estaremos abordando o assunto que trataremos na escola bíblica do próximo sábado, o dia 6 de janeiro de 2024. Vamos abrir o ano de 2024 com a nossa escola bíblica e, coincidentemente, nós iremos falar sobre um assunto relacionado a uma festa que os israelitas realizavam, e era exatamente a festa do Ano Novo, a festa das trombetas. E ao longo da nossa fala, nós vamos entender por que festa das trombetas, referindo-se à festa do Ano Novo. O nosso texto básico é Levítico, no capítulo 23, versos 23, 24 e 25. Eu leio para vocês o texto que está escrito assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, no primeiro dia do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Na minha tradução, que eu estou lendo aqui, edição Almeida, revista e corrigida, diz aí no verso 24, memória de jubilação. Nas versões variadas, nós vamos encontrar uma palavra um pouco diferente. Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Eu estou lendo na versão da Bíblia anotada. Por isso, a instituição dessa festa, chamada a Festa das Trombetas. Eu espero que vocês estejam gostando desses assuntos que nós temos abordado. São assuntos bastante interessantes e nos revela como os israelitas, eles mantinham comunhão com Deus. E já explicamos, apenas para deixar fixado, que estas festas não eram festas na nossa concepção de entendimento sobre o que seja uma festa, mas eram festas culticas, festas de agradecimento, festas de adoração, festas em que o povo se apresentava para agradecer a Deus por ter o Senhor lembrado deles, se lembrado deles, ou o povo ter Deus se lembrado dele, tirado ele do Egito e trazido para uma terra
onde eles seriam os próprios donos dessas terras. Eles iriam plantar, colher e viver da colheita. Eles seriam uma nação autônoma, soberana e independente. A festa das trombetas. Na introdução da nossa proposição aqui do roteiro, está escrito assim: como já falamos no momento em que estudamos sobre a festa da Páscoa, o calendário religioso dos israelitas deveria ter o mês de Abib como o primeiro dos meses do ano religioso deles. Nós já fizemos menção disso, estamos retomando, exatamente porque, como também já falamos, as festas que os israelitas faziam, essas festas eram festas com datas fixas, a maioria delas, e estas festas com datas fixas, o tempo de realização dessas festividades era contado a partir da Páscoa. E a Páscoa foi considerada a primeira festa, e na Páscoa se dava abertura ao ano religioso, ao calendário religioso dos judeus. Nós temos isso lá em Êxodo, no capítulo 12, quando Deus institui a Páscoa, ele vai dizer: este vos será o primeiro dos meses, o mês de Abib. Desse modo, bem especificamente, a Páscoa abriria o ano religioso deles, exatamente no dia 14 daquele mês. Como já falamos em reflexões em outras festas anteriores. A festa das trombetas, por outro lado, e é o assunto de hoje, a festa das trombetas acontecia exatamente no primeiro dia do último mês do calendário religioso, também chamado de Etanim. Veja só, a Páscoa abria o calendário religioso, era considerado o primeiro dia ou o primeiro mês do calendário religioso deles. A festa das trombetas, que é a nossa reflexão de hoje, é sobre ela, acontecia exatamente no primeiro dia do último mês das festividades, Etanim. Mas nosso setembro, outubro, mas nós vamos verificar que esse mês ele era um mês especialmente festivo. Várias das realizações festivas de Israel acontecia nesse mês. Como a gente está dizendo aí, esse mês era especialmente importante para os israelitas, porque além de ser o mês que fechava o ano religioso deles, nele se comemoravam 4 festividades. Vamos ver. Eram essas as festividades. No dia 1º era comemorada a festa da Lua Nova. A festa da Lua Nova nós vamos estudar num momento posterior, especificamente sobre ela. Mas a festa da Lua Nova acontecia todo o mês, todo dia 1º de cada mês. Era a festa da Lua Nova. Primeiro dia do mês 7. Então era comemorado a festa da Lua Nova, que era já todos os meses. No primeiro dia se comemorava, como aqui era o dia 1º do mês, portanto se comemorava no mesmo dia, dia 1º, a festa da Lua Nova. Ainda no dia 1º se comemorava a festa das trombetas, que é o assunto que nós estamos estudando hoje. Então veja só, no dia 1º do mês de Etanim se comemorava a festa da Lua Nova,
que era uma festa mensal, todo dia 1º de cada mês se comemorava, e no mês de Etanim, também no dia 1º, se comemorava a festa das trombetas. Ok? Vamos depois entender melhor no desenvolver do nosso assunto. Mas no dia 10 desse mês de Etanim, era o dia do perdão, o dia também chamado dia da expiação, que os judeus popularmente chamam de o Yom Kippur, o dia do perdão. Portanto, o mês de Etanim, ele era um mês que, quando chegava esse mês, uma grande expectativa tomava conta do coração dos israelitas, porque nesse mês, e apenas nesse mês, durante o ano, portanto uma única vez no ano, os israelitas tinham a oportunidade de confessar e ter o sacrifício especificamente oferecido a Deus pelo perdão dos seus pecados. Mas nós vamos falar também sobre o dia da expiação, o Yom Kippur, o dia do perdão. Vamos comentar isso também num outro momento especificamente. Estamos aqui apenas passando por essa informação para dizer que no mês de Etanim se comemorava também no dia 10 essa festa que era o dia da expiação. E no dia 15, fechando aí o calendário religioso, no dia 15 de Etanim, comemorava-se a festa dos tabernáculos, ou das tendas, que nós vamos falar também sobre esse assunto num dia seguinte, num sábado que virá. Especificamente estaremos falando sobre essa festividade, a festa dos tabernáculos. Pois bem, então só recapitulando aqui para a gente gravar. No dia 1º do mês 7º, chamado Etanim, se comemorava a festa da lua nova, a festa das trombetas no dia 1º. No dia 10 desse mês, o dia da expiação, o dia do perdão. E no dia 15 desse mês, abria-se a festa dos tabernáculos. Ok? 4 festividades no mês só. Muito importante. E é importante também notar que esse mês, o último do ano religioso, era também o primeiro mês do ano civil. Como já falamos, no dia 1º de Etanim era o dia do ano novo. E a festa das trombetas era exatamente a comemoração da vida, agradecendo a Deus pelo ano que se passara e recebendo com festejos, alegrias, o ano civil, o ano novo que estava se abrindo. Vamos ver Números capítulo 29, versos 1 e 6. Nós temos a seguinte informação dada por Moisés: semelhantemente tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês, nenhuma obra servil fareis. E olha como começa, aliás, como termina o verso 1º do capítulo 29 dos Números: ser-vos-á um dia de jubilação, um dia de alegria, um dia de festejos, um dia de comemoração. É ano novo, como nós comemoramos ainda nesta semana, na segunda-feira, não foi a festa do ano novo? As famílias se reuniram, pessoas, amigos, e na chegada do ano novo, na nossa forma de comemorar a passagem do ano, meia-noite, o calendário gregoriano que nós seguimos, então foi recebido com queimas de fogos, com barulho, com alegria, com festejo. É o que está escrito aí no verso 1º de Números capítulo 29. Eles deveriam comemorar a festa do ano novo numa festa chamada Festas das Trombetas, porque eles não queimavam fogos. Naturalmente que fogos não existiam naquela época, mas eles tocavam trombetas, eles cantavam, eles dançavam. Era a festa do ano novo.
No verso 6, está escrito aí no versos 1 e 6, mas vamos ler o verso 5, para a gente entender o que está escrito no verso 6. Na festa das trombetas, devia apresentar as ofertas queimadas, um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vocês. Agora o verso 6. Além do holocausto do mês. Qual era o holocausto do mês? Era a festa da lua nova. Porque além, no dia das trombetas, tinha oferta específica, mas uma coisa não substituía a outra. Então, além do holocausto do mês, nós vamos verificar que, quando a gente falar sobre a festa da lua nova, que a festa da lua nova importava em apresentar também algumas oferendas a Deus, e a sua oferta de manjares, e o holocausto contínuo. O holocausto contínuo era um outro sacrifício, era uma outra oferta, porque lá no tabernáculo, no templo depois, havia uma oferenda contínua de sacrifício. O sacerdote oferecia 2 animais por dia. Um animal ele ofereceria de manhã, todos os dias, e o outro animal ele oferecia à tarde, todos os dias. Então, no dia da festa das trombetas, tinha festa, as oferendas dos animais que eram oferecido na festa da lua nova, porque era dia 1º, festa de lua nova, portanto tinha oferta. Além dos manjares juntos, o holocausto contínuo também tinha a oferta do cordeiro, que apresentava continuamente, todos os dias, e a sua oferta de manjares com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Irmãos, as libações eram aqueles animais, as carnes que eram oferecidas, essa carne era mergulhada em uma bebida, em vinho, em bebida forte, e depois ela era colocada no fogo e ela gerava aí o cheiro, um aroma específico. Por isso vai falar que a oferta de aroma queimado ou de cheiro suave ao Senhor, não é? Muito bem, então na festa das trombetas, as ofertas ela era específica, mas também eles não deviam se esquecer de que a oferta também nesse dia tinha a oferta do sacrifício contínuo e tinha a oferta do dia 1º, que era a oferta da lua nova. E mais, se o dia 1º caísse num dia de sábado, havia também oferta específica para o sábado. É que nós vamos ver aí no texto de Números 28, que está aí na reflexão 1. Entendeu? Se o dia 1º do mês fosse um dia de sábado, 7º dia da semana, também teria a oferta específica que era apresentada pelos sacerdotes por ser sábado, independente de ter alguma festa naquele dia, das festas fixas. Ok? Muito bem. Então a festa das trombetas, a festa do ano novo, a festa que era comemorada com muita alegria, com trombetas, com sonido de buzinas, cânticos e tudo mais, era, afinal de contas, o dia do ano novo. Muito bem, na reflexão 1 a gente vai dizer que algumas das festas e cerimônias instituídas para Israel ocorriam de forma simultânea, como já comentamos de alguma maneira aqui na introdução. Como foi o caso que já vimos em relação à festa dos pães asmos e das primícias. Lembra quando nós falamos a festa dos pães asmos e das primícias? Então, só recapitulando para vocês. No dia 14 de Abib era Páscoa. No dia 15 de Abib começava a festa dos pães asmos por 7 dias. E também no dia seguinte ao dia 15 de Abib, dia 16, portanto, era a festa das primícias, que eles pegavam um feixe lá da plantação, ou uns cachos de uva, conforme era o produto, uns espigas, e trazia e o sacerdote apresentava no templo. Então eram festas que aconteciam simultaneamente. Aqui,
A festa das trombetas coincidia com a festa da lua nova, como nós já falamos aqui na introdução. E a gente propõe que cada um de nós pense no seguinte: a festa da lua nova era mensal, todo dia 1 de cada mês. Vou adiantar aqui para vocês uma seguinte informação. Nós vamos falar mais especificamente sobre o calendário dos judeus no momento mais à frente. Mas por que a festa da lua nova era comemorada todos os meses? Porque o calendário dos judeus era lunisolar. O que é isso? Os dias eram contados com o movimento do sol, de sol a sol, de uma tarde até a outra tarde acontecia o dia. Mas os meses seguiam o movimento da lua, portanto eram movimentos lunares. A lua ela tem uma movimentação diferente da movimentação do sol. No ano solar, o ano tem 365 dias, como conhecemos. Mas no calendário lunar, o ano tem apenas 354 dias. Ok? Mas nós vamos falar sobre essa questão dos calendários mais especificamente em outro momento. Aqui apenas para poder facilitar você entender. Porque a festa da lua nova era todo dia 1º de cada mês. Exatamente porque os meses todos começavam no dia da lua nova. O calendário, portanto, era lunisolar, dia solar e mês lunar. Repito, nós vamos entender isso melhor no outro momento. Daí a questão deles, em alguns anos, a cada 4 anos, pouco menos, conforme o tempo, eles tinham um 13º mês, exatamente para ajustar o calendário por causa das estações. As estações acontecem sempre na mesma época. E as estações, elas seguem o calendário solar. Não é? Pode ser um pouco complicado, mas é simples. Mas eu estou apenas aqui esclarecendo para você entender por que a festa da lua nova era todo dia 1º de cada mês. Porque todo dia 1º de cada mês era dia de lua nova. O calendário mensal era lunar. Ok, então a festa da lua nova era mensal, todo dia 1º de cada mês. E como a festa das trombetas comemorava a entrada do ano novo, o ano civil, porque o ano novo religioso começava em Abib, havia coincidência de comemorações no dia 1º do 7º mês. Nessa data, havia ofertas específicas relativas às duas festas. E mais, como a festa era um dia fixo do mês, dia 1º, dia 1, por vezes coincidia com o sábado semanal, como já adiantamos para vocês. Nesses casos, como havia ofertas específicas para o sábado, além dos sacrifícios diários, todo o cerimonial deveria atender a cada uma das celebrações no dia 1º. Eu sugiro que você tome a leitura aí, livro dos Números, no capítulo 28, versos 1 até o 15. Aliás, eu vou ler aqui para vocês, fazer uma leitura um pouco rápida, porque é meio longo o texto, mas para a gente só registrar isso, fundamentar isso que nós estamos registrando. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado, para mas oferecer a seu tempo determinado. Ou seja, Deus está alertando para não confundir. E embora tivesse tempo em que haveria coincidência de comemoração no mesmo dia, isso não suprimiria a necessidade de que fosse apresentado os sacrifícios específicos para cada uma das comemorações naquele mesmo dia. Ok? Verso 3. E você vai dizer assim para os israelitas: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha cada dia,
em contínuo holocausto. Aqui então vai se confirmando o que nós já adiantamos para vocês. Independente de comemorações, independente de dias festivos, todos os dias os sacerdotes apresentavam 2 cordeiros de 1 ano ao Senhor. O verso 4, um cordeiro o sacerdote sacrificaria pela manhã e o outro cordeiro sacrificaria à tarde. Ok? Aquilo que nós já falamos. Então, isso era diariamente, independente de festas, independente de ser sábado ou não. E a 10ª parte de um éfa da flor de farinha, em oferta de manjares, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite. Bom, nós já falamos que a éfa era uma medida de capacidade que equivalia mais ou menos a 22 litros. A 10ª parte de um éfa, portanto 10% de 22, cerca de 2 litros e um pouco mais de farinha. E depois, misturada, ela seria misturada essa farinha com a 4ª parte de um hin de azeite. Um hin equivalia a 6 litros, 6,2 litros, um pouquinho mais de 6 litros. Portanto, a 4ª parte é só dividir 6,2 por 4, que é a 4ª parte, a gente teria aí um pouquinho mais do que 1,5 litro. Então, 2 litros e pouco de farinha, que seria amassada mais ou menos com 1,5 litro de azeite. O verso 5 está dizendo isso daí, tá bom? Mais ou menos, isso em valores aproximados. Este é o holocausto contínuo, aquele que se fazia de manhã e de tarde, independente se naquele dia tinha alguma festividade ou não, e que havia sido instituído pelo Senhor lá no Monte Sinai, e seria oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. O verso 7, e a sua libação será a 4ª parte de um hin para um cordeiro. A libação, nós já falamos, a carne era mergulhada numa bebida forte, como um vinho fermentado, que eles utilizavam. Isso era a libação. Eles molhavam, mergulhava a carne do animal antes de ser queimada. Na 4ª parte de um hin para o cordeiro. Nós já falamos que um hin era 6 litros e pouco. Então, a 4ª parte de um hin para o cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. É o caso, é a carne que havia sido mergulhada num vinho fermentado. E veja que nós vamos ter aqui nos versos seguintes que a quantidade de bebida forte era diferente dependendo do animal. A 4ª parte de um hin para um cordeiro. Agora, e o outro cordeiro sacrificarás à tarde, o verso 8, também da mesma forma da libação para o cordeiro, a carne era mergulhada na mesma quantidade de bebida, o cordeiro de manhã e o cordeiro à tarde. Agora, olha o verso 9 como diz, porém, no dia de sábado são 2 cordeiros de 1 ano, porque tinha uma oferta específica para o sábado, que era um cordeiro também. Então, ao invés de ele apresentar um cordeiro só de manhã, ele apresentava 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e 2 décimas de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares com a sua libação. Então, dobrava-se as quantidades, porque no sábado, porque o sábado, além do sacrifício contínuo, também tinha o sacrifício específico para os sábados. O holocausto do sábado em cada sábado, além do holocausto contínuo e sua libação. Irmãos, holocausto, nós vamos falar um dia mais à frente sobre o sacrifício holocausto, mas eu posso adiantar para você ficar com maior facilidade para entender a linguagem bíblica. O holocausto era o animal que era oferecido e ele era totalmente queimado, era inteiramente assado, inteiramente queimado, tá? Esse era o holocausto. O verso 10, o holocausto é do sábado em cada sábado. Do sábado em cada sábado. Todos os sábados faria. Além do holocausto contínuo e sua libação. Quer dizer, se eu mergulhar numa bebida fermentada antes de que o animal fosse queimado para gerar aquele cheiro suave. Ok? Então, sacrifício do sábado
aqui o sacrifício contínuo, 2 animais. E nos princípios dos vossos meses, olha, veja só, além daqueles 2, no sábado, por exemplo, se oferecia também outras coisas. E nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 bezerros e um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem mancha. Entenderam? Então, eram os sacrifícios que eram oferecidos ao Senhor. Verso 12: e 3/10 da flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares para um bezerro, e 2/10 de flor de farinha misturada de azeite para oferta de manjares para um carneiro, e 1/10 da flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares para um cordeiro. Holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. O que eu quero destacar para vocês é assim: quando se tratasse de um bezerro, era 3/10 da flor de farinha era misturada com o azeite. Quando se tratasse de uma oferta que era um cordeiro, aí eram 2/10 da flor, aliás, o cordeiro era 1/10 da flor de farinha, e para o carneiro 2/10. Então, para o bezerro 3/10 o bolo 3/10 da flor de farinha, para o carneiro 2/10 da flor de farinha, e para um cordeiro 1/10 da flor de farinha. A quantidade de massa que era oferta de manjares, que era queimada junto com o animal. Muito bem. E as suas libações serão a metade de um hin do vinho para um bezerro, e a terça parte de um hin para um carneiro, e a quarta parte de um hin para um cordeiro. Eram medidas para os holocaustos que se fazia da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Nós lemos esse texto aqui para, como eu disse, facilitar para a gente entender que as festas, como eram festas fixas no tempo, não acontecia exatamente nos mesmos dias da semana todos os anos. E o Senhor teve o cuidado de dizer para Moisés que quando as festas coincidissem com outras festas no mesmo dia, nenhuma das ofertas que se dedicava ao Senhor devia ser suprimida. Mantinha-se cada uma das oferendas. Por exemplo, no primeiro dia do mês, que era o dia da festa das trombetas, se coincidisse com o sábado, tinha que apresentar a oferta do sábado. Também, como era dia 1º do mês, não é, dia Tanim, coincidia, portanto, da festa da lua nova. Tinha que apresentar também a oferta da lua nova. E tinha que apresentar também a oferta das trombetas, que era a festa específica, com ofertas específicas, além do sacrifício contínuo que se fazia todo dia, de manhã e à tarde, lá na tenda do encontro, no tabernáculo e mais tarde no templo. Muito lindo isso. E eu espero que os irmãos estejam aproveitando bem isso, estejam entendendo bem isso, o zelo de Deus, a comunhão dos israelitas com Deus. Essas festividades, elas eram realizadas para manter o povo ligado a Deus, na lembrança do que eles tinham sido, que Deus havia feito para eles, e eles estavam ali como uma nação independente e tudo mais. Claro que eles não tinham a facilidade de se manterem informados, eles não tinham uma Bíblia na mão como nós temos hoje. Então essas festividades, os sacerdotes iam orientando diariamente, mensalmente ou anualmente aos israelitas, fazendo as novas gerações irem se lembrando daquilo que Deus fazia ou houvera feito, continuava fazendo e ainda faria por eles, além de que tudo aquilo apontava para um Cordeiro Santo que viria mais tarde. A semente da mulher haveria de nascer, o Messias que haveria de resgatar o povo inteiro, o mundo inteiro, toda a criação que nós hoje conhecemos como o Senhor Jesus Cristo. Portanto, o que eles faziam, repito o que já falamos em momento anterior, o que eles faziam apontava para Cristo. Portanto, diz respeito às mesmas coisas que nós fazemos, porque todo o nosso culto,
culto e dedicação a Deus, também fazemos isso em memória do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, na sequência 1, falando sobre a festa das trombetas, um detalhe interessante diz respeito às datas de cada uma das festas de Israel. Como nós já falamos, vamos falar aqui sobre a questão dessas festividades, contando ou fixando elas no tempo. A Páscoa abria a temporada das celebrações anuais. Depois a festa dos Asmos, 7 dias contados da Páscoa. Em seguida o Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Falamos isso no sábado passado. E depois o ano sabático, o 7º ano contado a partir da primeira Páscoa. Cada 6 anos, 7º ano, a terra descansava. Isso a gente vai comentar especificamente sobre isso num tempo posterior. E depois o ano do jubileu, a cada 50 anos, aliás, 49 anos, 7 conjunto de 7 semanas anuais, 49 anos. O 50º ano era o ano do jubileu. Então, essas festividades todas contadas a partir da Páscoa. Aos judeus, essas comemorações estavam devidamente ajustadas ao calendário lunisolar que eles seguiam, como nós já falamos. Dias regidos pelo sol e meses regidos pela lua. O profeta Isaías, um detalhe interessante para a gente registrar aqui. Isso nós estamos falando apenas para a gente poder fixar porquê daquelas coisas. Como era o propósito de Deus. Veja, essas festas elas estavam todas sincronizadas. A partir da Páscoa, todas as demais eram organizadas. E em se tratando na terra restaurada em que nós haveremos de habitar no futuro, a forma de visão do tempo observará esse mesmo critério lá na eternidade. Isaías, no capítulo 66, e o verso 23 vai dizer assim: e será que, desde uma lua nova até a outra lua nova, e desde um sábado até outro sábado, virá toda a carne para me adorar perante mim, diz o Senhor. Que lindo, não é? Essa forma de contar do tempo, a forma como o tempo foi organizado lá na criação, ele vai ser restabelecido. E vai ser o critério de contagem do tempo, dos tempos em que os remidos se apresentarão ao Senhor na eternidade, aqui na nova terra, observando cada lua nova, cada estação, observando cada semana, de um sábado até o outro sábado. Muito bem. Caminhando aqui pela festa das trombetas, na reflexão 2 a gente vai dizer que essa festa era claramente uma celebração comemorativa. A alegria e a comunhão entre os israelitas tomavam conta de todo o povo. Muita música, muito barulho, muita festa, muita alegria, muito abraço, muitos abraços, muitas alegrias no coração daquele povo. E não era para menos, afinal, era a comemoração do Ano Novo. O registro da alegria que tomava conta dos israelitas nessa data é recorrente nas Escrituras. As Escrituras mencionam o fato da alegria daquele povo em várias oportunidades diferentes. Por exemplo, vamos ver Levítico capítulo 23 e o verso 24. Uma comemoração no Pentecostes. Olha como era. Fala aos filhos de Israel dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação. Era dia de alegria, santa convocações tereis. A festa das trombetas, dia de alegria, memória de jubilação. Números capítulo 10 e verso 10 está dizendo: semelhantemente, no dia da vossa alegria, que era o 1º dia do mês de Etanim, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, porque todo 1º dia de cada mês era a festa da lua nova, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, alegria, cântico, música, sobre os vossos sacrifícios pacíficos,
e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. E ainda sobre essa alegria do povo, o Salmo 81, primeiros 4 versos, reflete essa alegria. O poeta fala, Asaf comenta sobre essa festa de alegria do povo. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Celebrai o Deus de Jacó. Tomai o saltério, trazei a dúfia. Aqui já aparecem outros instrumentos que eles, não só as trombetas, que eles haviam desenvolvido ao longo do tempo. Tomai o saltério, trazei o adufe, a harpa suave e o alaúde. Tocai a trombeta na festa da lua nova, no tempo marcado para a vossa solenidade, porque isso é um estatuto perpétuo para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó. É um estatuto perpétuo. Tocai instrumentos, cantai na festa da lua nova, a festa do início do mês, agora é com motivo redobrado, na festa das trombetas, no dia que comemorava-se também não simplesmente um mês novo, mas abria-se o tempo do ano novo. Tamanha era a festa, aqui está na sequência 2, e tão profundo o seu significado que ela é apontada como um símbolo do que acontecerá com os remidos do Senhor no dia em que o Senhor Jesus retornar à terra, em sua segunda vinda. A Bíblia menciona 2 eventos com manifestações similares ao da festa das trombetas. 1 Coríntios 15 e o verso 52 vai dizer assim, a respeito do dia da ressurreição: no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, a festa das trombetas, podemos dizer no dia da ressurreição, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e os que estiverem vivos e que foram salvos no dia da vinda do Senhor, todos seremos transformados. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 4 da primeira carta, versos 16 e 17, ele fala um assunto similar, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, trombetas, e com voz de arcanjo, e com trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A gente parou aí no roteiro, no verso 17, mas no verso 18, Paulo fecha o assunto aos Tessalonicenses dizendo: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Feliz ano novo, feliz vida nova, nós diremos na ressurreição dos santos. Aqui, para os ocidentais, nós falamos feliz ano novo. No primeiro dia do mês de Etanim, eles cantavam, celebravam o tempo de festa, de lembrar do passado, de agradecimentos e fazer planos para o ano novo que agora estava se iniciando. Essa marca histórica para a humanidade e não sem razão mexe com todos nós. Vamos lembrar aqui Deuteronômio no capítulo 8 para a gente concluir. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Moisés está lembrando aos israelitas. Lembra aos irmãos, Deuteronômio foi escrito faltando pouco mais de um ano para eles entrarem em Canaã. Portanto, já tinha pelo menos 38 anos que eles haviam estado lá no Monte Sinai. E Moisés está falando aqui no Deuteronômio as palavras, relembrando eles de algumas coisas, inclusive de que eles não deveriam se esquecer, jamais nas gerações seguintes, que o Senhor Deus havia guiado eles por 40 anos para fazer eles refletir, para fazer eles pensar e saber. Deus queria saber o que eles tinham no coração, se eles estavam dispostos a guardar os mandamentos de Deus ou não.
e ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele dá uma palhinha para aqueles irmãos não se esquecerem: nunca se envelheceu a veste sobre ti 40 anos sem mudar de roupa, nem inchou os teus pés nos sapatos. 40 anos sem mudar os sapatos, sem inchar os pés. Deus cuidou de maneira fantástica, espetacular deles. Por isso, a cada ano, na festa das trombetas, eles deviam lembrar o que Deus havia feito por eles. Nós também cantaremos o hino da vitória na ressurreição do justo, na vinda do Senhor, para comemorar, para festejar o que o Senhor Deus fez por nós. Os israelitas foram orientados muitas vezes a não se esquecerem de Deus, nem do passado deles. Na ressurreição dos justos, nós vamos verificar que, de fato, Deus sempre cuidou, sempre deu atenção e continuará recebendo a cada um de nós para Ele, para a eternidade. E então, nunca seremos jamais separados. Deus nos abençoe e nos faça povo de coração agradecido e esperançoso nas promessas de Deus. Ele esteja conosco. Amém. Graças a Deus. Não perca o estudo da próxima lição. Fique na paz do Senhor Jesus e até breve.